E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje nós vamos falar dos erros mais comuns cometidos no Gambito da Dama, que é caracterizado pelos lances D4, D5 e C4. Geralmente, em nível amador, as aberturas de peão-rei são jogadas com muito mais frequência, como é o caso aí da italiana, da Ruy Lopes. Logo, quando seu oponente joga D4, muitos erros posicionais são cometidos. E o pior, você às vezes nem sabe que está cometendo esses erros. No entanto, conforme você for subindo aí a escadinha do rating, seus oponentes não vão deixar esses erros passarem em branco. Logo, você deve saber que está cometendo para parar imediatamente. E você, jogador de brancas, deve entender esses erros para poder puni-los de maneira adequada. O primeiro erro que nós vamos falar hoje é recusar o gambito da dama com cavalo F6. Esse lance é jogado com frequência e o pior, geralmente os jogadores de brancas nem percebem que isso é um erro e deixam passar batido. Qual é a ideia? Pois bem, se você recusa o gambito da dama da maneira correta com peões, as brancas tomam aqui no centro e as negras possuem controle central. Elas estão lutando pelo centro tanto quanto as brancas estão lutando pelo centro. No entanto, quando você joga cavalo F6, o mesmo não é verdade. As brancas aqui devem tomar o peão e caso as negras recapturem, seja de dama, seja de cavalo, você vai perceber por que peças não controlam o centro como peões controlam. Então, vamos analisar ambos os lances. Primeiro, se o cavalo toma, esse cavalo pode facilmente ser chutado daqui com o lance peão E4, coisa que você não poderia jogar com um peão aqui em D5. Então, o cavalo precisa voltar e nós já vemos que as brancas possuem vantagem de espaço e também vantagem de controle central. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as peças das brancas serão desenvolvidas para casas ótimas, enquanto as negras vão ter que lutar por casas para colocar as próprias peças e vão ter muito mais chances de cometer erro. Segue então o cavalo C3, visando aí desenvolver enquanto defende o peão. Note que as brancas não querem avançar o peão, porque senão o cavalo volta para D5. Então, cavalo C3 defende o peão de E4. E6 é jogado, que é um bom lance, visa desenvolver o bispo e fazer o roque. E cavalo F3. E aqui nós já vemos o segundo erro, porque o lance mais comum nessa posição é o lance bispo B4. No gambito da dama costuma ser um lance ruim para as negras. Por quê? Bem, as negras aqui estão jogando o que a gente chama de xadrez de esperança, né? Elas estão esperando que as brancas tenham um lapso mental e pendurem o peão de E4, jogando aqui talvez, sei lá, bispo C4, não vendo que a cravada está acontecendo, perdendo um peão, talvez perdendo mais material. No entanto, se as brancas jogarem de maneira adequada, por exemplo, desenvolvendo o bispo para D3, desenvolvendo uma peça, preparando o roque, defendendo o peão, as negras já estão bem piores. Por quê? Esse bispo aqui, na verdade, não faz nada. Você não está, de fato, ameaçando tomar. Se você toma o cavalo aqui, você dá total controle central para o seu oponente, perde o par de bispos, bem como dá uma diagonal perfeita para as brancas desenvolverem. Então esse bispo vai ficar aí deslocado o restante da partida, ele estaria muito melhor posicionado aqui em E7. Então estamos aí no sétimo lance e as negras fazem o roque na maioria das vezes. Novamente, é um erro terrível que costuma passar sem punição. Pause o vídeo e veja se você encontra o plano vencedor para as brancas. Pausou? Encontrou? Pois bem, tenho certeza que sim. Aqui, as brancas não devem ir com os lances mais comuns, que é, por exemplo, fazer o roque. Tem nada de errado com o roque, viu? Você ainda tem controle central, desenvolvimento de peças. No entanto, existe um tema de sacrifício que é chamado de presente de grego, que é peão E5 chutando o cavalo da defesa de H7. Quando o cavalo se move, você joga bispo por H7, sacrificando o bispo, e caso as negras aceitem, vai seguir cavalo G5 e checkmate brevemente após essa sequência. Se o rei volta para G8, tem dama H5 ameaçando checkmate em H7. Geralmente as negras jogam torre E8. E aqui você não deve se apressar dando esse cheque de imediato, senão o rei foge, viu? Aqui um pouco de técnica e precisão vai forçar o checkmate com dama toma F7 primeiro,
rei H8, dama H5, rei G8 e agora você dá o checkmate em H7. Qual que é a diferença? A diferença é que não existe mais o peão em F7, isso será importante mais tarde, né? O rei foge, você dá um cheque e agora quando o rei vem para E7, uma vez que não existe mais aquele peão em F7, dama toma G7, é checkmate. E é com esse lindo checkmate que eu te digo que se você assistiu até aqui é porque você gosta do meu conteúdo. Então, dispara o like, se inscreve aí no canal e por apenas R$5, se você quiser me apoiar, você pode virar membro e ter acesso a vários benefícios exclusivos e muito legais que vão te ajudar a levar o seu jogo para o próximo nível. A partir dessa posição de cavalo F6, nós vemos que a maior parte dos jogadores de brancas nem vê que isso é um erro e continuam jogando 100% no automático aqui com cavalo C3, é o lance mais jogado de longe. O lance correto é jogado apenas 15% das vezes, né? Então, aqui após a captura central, e se o seu oponente toma de dama? Pois bem, é a mesma coisa, você vai jogar aqui cavalo C3, os jogadores costumam jogar dama D8, se esse for o caso você joga E4 diretamente. No entanto, o lance mais preciso para as negras é dama A5, porque cravo cavalo impede esse E4 diretamente. Se você joga E4 aqui, as negras simplesmente ganham um peão e provavelmente ainda ganham mais material posteriormente. No entanto, né, é só não jogar no automático, você simplesmente defende a sua peça da cravada e ameaça novamente E4. Os jogadores do mais alto nível aqui costumam jogar o lance C6 para poder criar uma casa para a dama e é jogado o lance E4 e novamente nós vemos a temática se repetindo. As brancas têm mais espaço, têm casas ótimas para o desenvolvimento das suas peças, enquanto as negras aqui no sexto lance já estão bem piores por conta de um erro cometido no segundo lance da partida. Outro erro muito comum que as negras fazem aqui é após o gambito da dama aceita. Não tem nada de errado com aceitar o gambito caso você entenda os temas da abertura. O problema é que a maior parte dos jogadores não entende os temas da abertura. Então, aqui as brancas jogam E3 e nós já vemos que as negras fizeram o que nós chamamos de concessão posicional. Por quê? As negras não têm nenhum peão central, logo elas vão jogar essa partida com menos espaço e controle central. Para um jogador habilidoso que sabe o que está fazendo, não tem problema nenhum, porque ele vai eventualmente jogar aqui o lance E5, o lance C5 e atacar o centro das brancas. Mas nós vamos ver que os lances mais jogados pelos jogadores amadores não são esses. Então, você vai sair daqui sabendo o que fazer de negras após aceitar o gambito, caso seja o que você gosta de fazer. Primeiramente, nós vamos falar do lance B5. B5 é um lance que visa se ater ao peão, é um lance extremamente comum no nível iniciante de xadrez. Provavelmente você sabe que existe uma armadilha aqui, mas eu vou falar da armadilha apenas por desencargo de consciência. Esse lance B5 visando manter o peão C4 não funciona, porque as brancas respondem com A4, visando aqui atacar essa cadeia de peões, e por exemplo A6 tentando manter a cadeia de peões também não funciona, porque A por B5 e o peão agora está cravado, seu oponente toma, cai a torre, né? E então, o lance aqui mais comum do que A6 é o lance peão C6, que também não funciona porque você toma o peão de B5 e se as negras capturam, vem dama F3 ganhando material ao longo dessa coluna. Não tem nenhuma maneira boa de defender essa torre. As negras geralmente seguem aqui com o cavalo C6, né, sacrificando o cavalo para poder defender a torre, mas perdendo uma peça aqui no meio do caminho, né? A dama pode simplesmente voltar aqui para F3 e as brancas já estão ganhas. Logo, B5 é um erro bem comum, mas que você vai ver apenas se o seu oponente for mais iniciante. Geralmente, as pessoas jogam aqui, ó, cavalo F6. Tem nada de errado com o lance cavalo F6, é o melhor lance da posição. Então, bispo toma C4 e segue o lance peão E6, que também é um bom lance, com as mesmas ideias que nós havíamos discutido no gambito da dama recusado. Peão E6 visa desenvolver o bispo e também criar aqui uma cadeia de peões que bloqueia a efetividade do bispo de C4. Segue então cavalo F3, o lance mais jogado das brancas, desenvolvendo uma peça, controlando o centro e visando fazer o roque.
E aqui, o que as negras devem jogar? Elas devem jogar o lance peão C5, atacando diretamente o centro de peões das brancas e procurando ganhar espaço na ala da dama. No entanto, esse lance C5 é jogado apenas 5% das vezes e apenas com jogadores com rating médio acima de 1600. A grande maioria dos jogadores aqui joga o lance ruim, bispo B4 cheque. Nós já falamos desse lance bispo B4 e como esse bispo se torna uma peça deslocada aqui na ala da dama. Por exemplo, aqui bispo B4 apenas ajuda as brancas a desenvolverem o cavalo e pior do que só jogar bispo B4, geralmente as negras ainda jogam bispo toma C3, como você vê aqui é o lance mais jogado, entregando o par de bispos, entregando o centro totalmente para as brancas e também liberando aqui uma diagonal fortíssima para o bispo negro das brancas. Então, vamos seguir aqui com os lances mais jogados para as negras. Geralmente fazem o roque e aqui as brancas podem fazer o roque, no entanto, as brancas querem muito jogar esse lance peão E4, logo eu recomendaria aqui o lance dama C2, que fortalece o avanço de peão E4, que daria para as brancas um centro completamente avassalador. E novamente vemos a falta de entendimento dos temas do gambito da dama por parte dos jogadores de negras de nível intermediário e também iniciante. O lance mais jogado aqui é o lance cavalo C6. E qual é o problema desse cavalo C6? É que você quer sempre jogar o lance peão C5 antes de desenvolver o seu cavalo aqui no gambito da dama. O lance cavalo C6 trava os peões na ala da dama e crava o destino das negras nessa partida. A partir daqui, as negras jamais terão espaço para suas peças. Veja, por exemplo, esse bispo não tem casas para se desenvolver, essa torre jamais vai entrar no jogo. Então, o gambito da dama é uma abertura que não é tão agressiva quanto as aberturas de peão rei, no entanto você fica pior nelas de negras por conta de erros posicionais, você nem sempre leva aquele checkmate rápido, no entanto você vai sendo sufocado lentamente, ficando sem espaço, ficando com peças mal desenvolvidas e às vezes você nem sabe por quê, e é apenas a falta de entendimento aqui dos temas. Então as brancas costumam fazer o roque e as negras aqui tentando desesperadamente pegar espaço na ala da dama, jogam o lance A6, que é o lance mais jogado da posição, para poder jogar B5 e finalmente poder desenvolver esse bispo, né? As brancas seguem jogando o lance E4, né? Jogaram dama C2 para poder jogar E4 e B5 é jogado. E aqui as brancas agradecem, porque esse bispo estava olhando uma cadeia de peões. Logo, ele já queria ir para D3 de qualquer forma, e aqui há uma tática. As brancas estão ameaçando E5 e novamente com temas em peão H7. Vemos aqui que a maior parte dos jogadores nessa posição não vê a tática e jogam aqui bispo B7, né? Caindo na possibilidade da tática e entregando o peão de H7. Então, nesse jogo hipotético, novamente estamos aí no 12º lance da partida. As brancas estão completamente ganhas e tudo que as negras fizeram foram movimentos de aparência naturais, beleza? As negras não cometeram nenhum erro crasso, não entregaram peça, não jogaram nada que você olharia e falaria assim, nossa, somente um amador jogaria um lance como esse, e no entanto estão bem piores. Isso ocorre por conta de uma falta de entendimento dos temas do gambito. Logo, pessoal, caso você não queira ter uma posição como essa, evite cometer esses erros. Pois bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, se inscreve no canal, dispara aquele like. Se você quer me apoiar e você tiver R$5 aí que você não vai usar pra nada, pois bem, vira membro, cara, me ajuda demais. Um abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou!